Meu amigo, tem lugar nesse mundo que é um verdadeiro paradoxo. Você olha de longe e pensa: caramba, que incrível! Eu preciso conhecer isso. Olha que mulher linda! E essa da bundona que tá dançando. Mas quando você chega, aí é que a coisa fica interessante. As cores chamam a atenção. A música te convida para dançar. As pessoas te recebem como se fossem velhos conhecidos. Mas, por baixo disso tudo, existe uma outra história rolando. Uma história que ninguém te conta e que muda completamente a forma como você vê o lugar. E hoje é essa versão que eu vou te mostrar. Mas já te aviso, depois de ver, vai ser impossível esquecer. 1. A Havana que ninguém mostra. Sabe aquelas fotos de Havana que circulam por aí? Carros coloridos, música na rua, sorriso no rosto e um pôr do sol digno de capa de revista? Pois é, amigo. Bem-vindo à versão Instagram de Cuba. Agora, deixa eu te mostrar a versão real. Eu tô na rua San Lázaro, uma das mais importantes do centro de Havana. À primeira vista, ela ainda tem uma certa beleza. Prédios com detalhes arquitetônicos do começo do século XX, molduras trabalhadas, janelas de madeira. Mas basta levantar a cabeça para ver a verdade. Aqui, de cada 10 prédios, 8 ou até 9 já deveriam ter sido demolidos. Não é exagero, é literalmente perigoso caminhar por aqui. Tem laje que pode despencar na sua cabeça a qualquer momento. E quando eu digo que é perigoso andar nessa rua, não é perigo tipo tropeçar no meio-fio, não. É perigo de plim, despencar um pedaço de telhado na sua cabeça enquanto você compra pão. E sabe o que é mais assustador? Isso não é um caso isolado. Essa rua é só mais uma entre tantas que estão no mesmo estado. Na verdade, em Havana, andar sem olhar para cima é arriscar a vida. E não é figura de linguagem. Recentemente, um pedaço de telhado caiu na Rua Reina, outra das avenidas mais movimentadas da cidade. Mesmo assim, gente vive aqui. Famílias inteiras, crianças brincando no meio da rua, idosos sentados nas calçadas, tudo como se nada estivesse acontecendo. Mas, se você olhar com atenção, vai ver nos rostos aquela mistura de resignação e medo. Porque, aqui, o perigo não vem só da rua, ele vem de cima. 2. Morando no perigo. Você pode estar se perguntando: mas por que essas pessoas continuam morando aqui, se o prédio está quase caindo? A resposta é simples e cruel. Porque, em Cuba, sair de casa pode ser mais perigoso do que ficar. Se você for para um abrigo do governo, pode se preparar para passar 15, 20 anos esperando uma nova moradia. Isso, se ela vier. É quase um plano de moradia pós-morte. E tem outro detalhe: o custo. O cubano médio ganha entre 10 e 15 dólares por mês. Comprar um apartamento? Impossível! Mesmo com preços despencando no centro de Havana, você até encontra uns 40 metros quadrados por 25 mil dólares ou menos, mas para quem ganha um salário desses, é como comprar uma mansão em Paris. Por isso, quando alguém vende, normalmente é porque está fugindo do país. E vende com tudo dentro: móveis, eletrodomésticos, até panelas. Sabe aquela expressão, vender a casa de porteira fechada? Aqui é vender a vida de porta aberta, porque o dono não pretende voltar nunca mais. Quem fica? Geralmente, são os sem família, sem recursos e sem passaporte. Pessoas que simplesmente não têm para onde ir. E aí, todo dia, vivem como se estivessem num jogo perigoso. Só que, nesse jogo, o teto pode cair antes do próximo round. 3. Carros antigos, preços modernos. Se tem uma imagem que todo mundo associa a Cuba, é aquela dos carros antigos coloridos, rodando como se o tempo tivesse parado nos anos 50. E eles estão aqui mesmo, lindos, fotogênicos e cheirando a gasolina velha. Esses amendoeiras, como os cubanos chamam, são táxis que ligam bairros como El Vedado, a parte moderna da cidade, até Galeano, uma das ruas mais movimentadas de Havana. Bonitos? São, mas também caros para a realidade local. Uma corrida custa de 100 a 150 pesos cubanos, o que dá entre 30 e 45 centes de dólar. Parece pouco, né? Mas pensa, para quem ganha 10 dólares por mês, gastar quase meio dólar em uma única viagem é como queimar nota de 100
onde eu moro para andar umas quadras. O transporte estatal, lotado, lento e raramente cumpre horário. E o privado cobra o que quer. O governo até tenta controlar, mas os motoristas respondem: meu amigo, nem pneu o Estado me dá. Imagina a gasolina. Tudo tem que ser comprado em lojas que vendem em moeda estrangeira e, claro, a preços que fariam até o seu Uber chorar. O resultado? Chegar na hora no trabalho ou na escola é quase um ato de sorte. E, em Cuba, sorte não dá para contar todo dia. 4. Comer é luxo. Imagina acordar cedo, ir até uma lanchonete simples e pedir um café da manhã básico? Nada de salmão, nada de pão artesanal, nada de café gourmet com nome francês. Só o básico: pão, ovo, café. Agora imagina que a conta vem: 2.728 pesos cubanos, o equivalente a 8 dólares e 30 cents. Ou seja, 2 dólares a mais do que o salário mínimo mensal em Cuba. Sim, você ouviu certo. Um café da manhã pode custar mais do que um mês inteiro de trabalho. E não é só isso. E o que se leva para casa com esse salário? Um pão que azeda de um dia para o outro. 5 ovos que a caderneta de racionamento te dá e que não duram nem 5 dias. E, na casa de muita gente, o café da manhã das crianças é pão com água e açúcar. A escassez é tão grande que comprar comida virou quase um jogo de sobrevivência. Antes de levar algo, você precisa provar para ver se não está estragado. Já pensou ter que morder um cupcake só para ter certeza de que não vai jogar dinheiro fora? Aqui, isso é rotina. No fim das contas, comer bem em Cuba virou luxo. E, como todo luxo, não é para todo mundo. Aliás, me faz um favor, manda esse vídeo para o seu amigo comunista de iPhone, que acha que Cuba é o paraíso. Manda sem explicar nada. Claro que ele não vai acreditar, né? Ou vai culpar os Estados Unidos como sempre faz. E por quê? Jumento não entende de filé, só de capim. 5. O mercado negro. Se você acha que o café da manhã caro já era o fim da linha, espera, porque aqui em Cuba, o que assusta não é só o preço das coisas, é não ter as coisas. Frango, óleo, detergente, macarrão, salsicha, produtos que em outros países você encontra na esquina, aqui desaparecem por semanas. E quando aparecem, ou estão nas lojas do governo, caríssimos e pagos em moeda estrangeira, ou no famoso mercado informal, que é quem realmente mantém o país respirando. É nesse mercado que chegam mercadorias trazidas por cubanos que vivem no exterior, usando aquela cota anual de 120 quilos por pessoa. E não estamos falando de presentes para a família, não. São eletrodomésticos, roupas, calçados, comida, tudo que depois abastece os pequenos comércios privados, que vendem mais barato e com qualidade melhor do que as lojas do Estado. Esse é o resultado. Pequenos comércios privados vendendo mais barato e melhor que qualquer loja do governo. Mas, claro, o governo viu que estava funcionando e pensou: vamos estragar isso também. Agora, querem cobrar tarifa em moeda estrangeira, até para importação pessoal? E aí, meu amigo, não precisa ser economista para saber. Vai encarecer tudo. E quem paga a conta no final? Sempre o povo. Porque no fim das contas, em Cuba é sempre assim. Quando alguma coisa começa a dar certo, é questão de tempo até virar problema. 6. O governo complica. E como se já não fosse difícil o suficiente, o governo cubano decidiu inovar na arte de complicar a vida das pessoas. O novo plano? Estrangular ainda mais o setor privado. Os planos agora incluem restringir o setor privado e acabar com a importação gratuita de alimentos, remédios e produtos de higiene, aquela mesma medida que foi criada depois dos protestos de 11 de julho de 2021. Se isso realmente acontecer, quem ainda sobrevive trazendo produtos de fora para vender no país vai simplesmente parar. Se cortarem isso, meu amigo, esquece. Vai ser um festival de prateleira vazia e mercado negro lotado. Mas não para por aí. Para ajudar o povo, para não dizer o contrário, eles também inventaram o tal price cap, um limite no preço que os comerciantes podem cobrar. Na teoria, soa bonito. Vamos deixar tudo mais barato para o povo. Na prática, os donos das MPME, as pequenas e médias empresas privadas, escondem os produtos para não vender no prejuízo.
E adivinha onde esses produtos reaparecem? No mercado negro, ainda mais caros. Ou seja, o mesmo governo que diz estar ajudando é quem está empurrando o cubano cada vez mais fundo nesse buraco. 7. A fuga em massa. Quando a vida vira um jogo de sobrevive quem pode, o cubano faz o que qualquer pessoa faria. Procura a saída mais próxima. E nos últimos anos, essa saída levou mais de 500 mil de pessoas para fora da ilha na época que Biden assumiu nos Estados Unidos. É quase como se metade de Havana tivesse decidido fazer as malas ao mesmo tempo. Só que até essa última porta começou a se fechar. O famoso Programa de Liberdade Condicional Humanitária, que permitia a entrada mensal de 30 mil pessoas nos EUA, incluindo cubanos, nicaragüenses, venezuelanos e haitianos, foi suspenso temporariamente. O motivo? Fraude e da grossa. Teve endereço inventado, patrocinador fantasma e até nome de gente morta aparecendo na papelada. E, claro, como tudo aqui, isso também virou negócio. Gente cobrando para arrumar um patrocinador fictício e garantir a viagem. Com o corte, muitos voos foram cancelados do dia para a noite. Famílias que já estavam com malas prontas tiveram que engolir o sonho a seco. E quem ainda quer sair agora está mirando destinos improváveis, como Trinidad e Tobago, ou até a Tailândia, que liberou entrada sem visto, porque, se não dá para ir para o sonho americano, a gente tenta o plano C, D ou Z. Mas a verdade é simples e cruel. Para quem fica, a vida não melhora. Para quem quer sair, as portas estão ficando cada vez menores e, se continuar assim, logo nem vai dar para passar de lado. 8. Sobreviver é arte. Em Cuba, sobreviver não é só questão de trabalhar, é questão de estratégia. E a maioria compete sem querer, porque viver aqui é aprender a driblar falta de comida, inflação e governo, tudo ao mesmo tempo. E, por muitas vezes, essa estratégia envolve a ajuda de quem está lá fora. Boa parte da população que ainda permanece na ilha vive das remessas enviadas por familiares no exterior. Mas, diferente do que muita gente imagina, esse dinheiro diminuiu muito. Com o êxodo em massa, famílias inteiras se reuniram fora de Cuba. E quando isso acontece, já não há necessidade de mandar dinheiro para quem ficou, porque quase ninguém ficou. O peso cubano não vale nada. É quase um souvenir. Você guarda, mas não serve para nada. No câmbio oficial, vale tão pouco que chega a ser piada. No mercado oficial, o câmbio é desanimador. No mercado negro, até vale mais 200% a mais, mas negociar lá pode render até 5 anos de prisão, segundo o próprio jornal estatal Granma. A ironia? O próprio governo sabe que as pequenas empresas privadas precisam comprar moeda no mercado paralelo para importar seus produtos. E aí, nas ruas você vê de tudo: gente vendendo roupa usada, peças de eletrodoméstico e até coisas tiradas do lixo. Porque aqui, se tiver alguém disposto a pagar, qualquer coisa vira produto. Em Cuba, não existe trabalhar para viver. Aqui é improvisar para sobreviver e esperar que amanhã não inventem mais uma regra para te atrapalhar. 9. Hotéis luxo e ruínas. Você acha que, com tanta gente vivendo em casas prestes a cair, o governo cubano estaria investindo em moradia popular ou reforma de infraestrutura? Ah, inocente! Aqui a prioridade é outra: hotéis de luxo. E não é exagero, viu? Enquanto bairros inteiros de Havana estão caindo aos pedaços, as empresas estatais continuam construindo novos hotéis de luxo. E não é em qualquer lugar. Estamos falando de obras em Havana, Varadero, Cayo Santa Maria e Holguín, os principais destinos turísticos do país. Segundo dados do próprio Ministério do Turismo, só em 2023 foram adicionados mais de 3 mil novos quartos de hotel em Cuba, mesmo com a taxa de ocupação turística despencando de 65% em 2018 para menos de 50% em 2022. Ou seja, tem mais quarto vazio para turista do que prato cheio na mesa do cubano. Enquanto isso, 80% dos prédios do centro de Havana precisam de reparo estrutural urgente, e pelo menos mais de 800 edifícios na capital estão oficialmente condenados, segundo o governo municipal. Mas reformar? Não.
é mais rentável construir um resort 5 estrelas com vista para o mar. O contraste é de filme. De um lado, estrangeiros bebendo mojito na piscina infinita de Varadero, com Wi-Fi funcionando e ar-condicionado gelando até a alma. Do outro, famílias carregando baldes d'água porque, no bairro delas, o abastecimento só vem 2 vezes por semana, quando vem. E o detalhe mais cínico: as agências de turismo nunca incluem essa parte no roteiro. O tour oficial mostra carro antigo, música ao vivo e praia paradisíaca. A parte da laje desabando na sua cabeça, essa não vem de pacote. Se os guias privados pudessem mostrar a Havana real, o turista teria uma experiência completa. Cheiro de esgoto misturado com fritura, cabos elétricos expostos, fachadas coloridas escondendo rachaduras que parecem mapas de estradas. É feio, é perigoso e é muito mais verdadeiro do que qualquer cartão postal. 10. O retrato cruel. De dia, a Rua Galiano é puro movimento. Lojas, pequenos comércios, gente indo e vindo, tentando fazer a vida girar. De noite, vira abrigo. Moradores de rua dormem sobre papelões, cobertos por sacos plásticos, tentando se proteger do frio e dos mosquitos. Esse cenário não é exceção. Segundo a ONG Observatório Cubano de Direitos Humanos, mais de 70% dos cubanos vivem em situação de insegurança alimentar e boa parte da população urbana enfrenta algum grau de precariedade habitacional. Na capital, o déficit de moradia já passa de 200 mil unidades. O sistema de racionamento, criado nos anos 60, ainda existe. Mas não é para garantir comida para todos, é porque não tem comida suficiente. O pão é contado, o ovo é contado, e mesmo assim a distribuição falha. Aposentar-se aos 65 anos, aqui significa continuar trabalhando, porque a pensão média gira em torno de 1.500 pesos cubanos, o equivalente a $4,50 por mês. O aumento da criminalidade e a falta de recursos fazem muita gente viver com medo, mas também com uma estranha resignação. É como se o cubano tivesse aprendido a se adaptar até ao que não deveria ser aceitável. Andar por essas ruas é como folhear um álbum de contrastes. O sorriso de quem vende café na calçada, a beleza natural das mulheres cubanas, o som de um carro antigo passando, tudo isso emoldurado por paredes rachadas e prédios condenados. E é nessa mistura de charme e abandono que Cuba segue vivendo, dia após dia. Não como o paraíso de cartões postais, mas como um lugar onde sobreviver já é, por si só, um ato de resistência. Enquanto tem gente vendendo o cartão postal, a vida real aqui é uma mistura de novela com pesadelo. E o pior, mesmo mostrando tudo isso, ainda vai ter gente dizendo que é mentira. Mas eu deixo você decidir. Isso aqui é paraíso ou só marketing político barato? Comenta aí, e para eu saber que você ficou até o final, escreve Cuba. E já clica no vídeo que está aparecendo na tela, porque a próxima história você precisa ver para acreditar. Valeu e até mais.